Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo nosso, do nosso grupo de estudos da Sociedade Beneficente Espírita Allan Kardec de Sorocaba, né, no nosso canal aqui no YouTube. Estamos aqui com o nosso projeto Princípios. Esse projeto está baseado no Livro dos Espíritos, obviamente ali na introdução, que a gente vem comentando, né? Capítulo 6 da introdução, que são os princípios ali gerais da doutrina que Kardec resume para a gente. E a gente vem cada vídeo explicando um pouquinho desses princípios. Hoje nós temos um tema bastante interessante, já estamos chegando no finalzinho dos nossos encontros deste projeto. Então, antes de nós iniciarmos, eu queria convidá-los a todos à nossa prece inicial. Então, vamos todos elevar nossos pensamentos a Deus, à criação, a Jesus e aos espíritos superiores e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, de podermos ter discernimento para poder estudar cada vez mais o Espiritismo, entender os seus princípios e ter forças para colocá-los em prática, principalmente através da caridade. Bom, o princípio que nós vamos falar hoje está relacionado lá no nosso capítulo da introdução, e ele fala mais ou menos assim: os espíritos superiores, obviamente, né, eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos não há nada que possa permanecer oculto. O hipócrita será desmascarado e todas as suas vilanias reveladas. Que a presença inevitável em todos os instantes daquele com os quais agimos mal é uma das penas que nos estão reservadas. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos que nos são desconhecidos na Terra. Bom, é um princípio grande, né? Mas ele traz 3 pontos muito importantes para a gente poder discutir aqui e estudar um pouquinho, né? Essas questões de por que né, no mundo espiritual nós não ficamos mais ocultos, enfim, né? Essas presenças dos nossos inimigos. Então, são pontos que trazem, que a gente vai precisar até recordar muitas vezes algumas questões, alguns princípios já falados em vídeos anteriores, porque como está chegando no final dos princípios, obviamente o conhecimento vem se acumulando, e ao se acumular, a gente precisa, às vezes, resgatar algum princípio. Então eu convido a Cris, né, para falar um pouquinho já dessa primeira parte aí do princípio, relacionada a por que não podemos nos esconder aí no mundo espiritual. Oi, Juliano, boa noite, Gustavo, Wagner, boa noite, pessoal. É interessante, né, que para a gente entender por que eles falam, né, que os espíritos superiores nos ensinam que nada pode ficar oculto, né, no mundo dos espíritos, a gente tem que voltar realmente, como você comentou, quando nós estamos encarnados, né, e entender que quando nós estamos no mundo espiritual não, no mundo material, o nosso corpo, ele funciona como um bloqueio, né? Então, quando estamos encarnados, nós temos pensamentos, mas a gente consegue mascarar esses pensamentos, a gente consegue filtrar os pensamentos, né? A gente consegue não exteriorizar o que nós pensamos. Esse é um dos exemplos, né? Quando nós desencarnamos, a carapaça física, né, o corpo físico, se vai, e sobra só o perispírito. Então, qualquer pensamento que nós tivermos quando desencarnados já está exteriorizado, né? Ele já vai para o ambiente já. Então, nesse ponto, é interessante a gente ter que pensar o contrário, né? Então, nada pode ficar oculto. Por quê? Porque quando estamos no mundo material, nós temos essa proteção do corpo físico que obscurece tanto memórias que nós temos das nossas vidas passadas, que obscurecem algumas coisas que nós fizemos e que nós não sabemos, né? Que é o véu do esquecimento que nos é dado quando nós reencarnamos. E isso a gente já comentou em alguns princípios passados, é o que nos ajuda a, a ter os relacionamentos necessários aqui na nossa existência para a gente resgatar muitas vezes
alguma maldade, alguma falta que nós cometemos em outras vidas, né? Então, no mundo dos espíritos, a gente não tem mais essa proteção. Então, quando nós desencarnamos, só perispírito e espírito, nós somos desmascarados, vamos dizer assim, entre aspas, né? Igual ele fala que os hipócritas serão desmascarados. Por quê? Porque se a pessoa é encarnada, ela se faz de boa, mas por dentro ela tem pensamentos ruins, ela deseja o mal para os outros, ela é um espírito inferior ainda, né? E aí nós nos colocamos nesse grau, né? Porque ninguém, né? Eu, pelo menos, vou falar por mim, né? Ainda tenho muito o que evoluir, né? Então, tem maus pensamentos, tem sentimentos ruins. Uma vez desencarnado, esses sentimentos vão ser mostrados, né? Então, o hipócrita vai ser, de fato, desmascarado, né? E Pode falar, desculpa, Juliana. Não, pode continuar, pode continuar. E as vilanias vão ser também reveladas, né? Ou seja, tudo que aquela pessoa tentou guardar ao máximo para se mostrar como uma boa pessoa, o eu verdadeiro dela, né? O espírito dela vai acabar se mostrando depois do desencarne, né? No mundo espiritual. Então, é nessa linha aí que eles ensinam para gente. Bom, pensando assim, Cris, o Gustavo também, né, chamando você aí para a nossa conversa, se essa, né, a gente perde, né, ao perder o corpo material, a gente está, né, praticamente de peitos abertos ali, né, com os nossos pensamentos, como que fica a questão, né, aquelas pessoas que, como o próprio princípio diz, aquela que nós agimos mal, aquela que nós praticamos a caridade, como é que esse relacionamento fica lá depois do desencarne, né? É legal de falar isso, né? Porque assim, o que Cristo comentou com a gente é a parte mais de, como que eu posso dizer, mais de pensamento, assim, né? Então, assim, você pode se passar, você é um mentiroso, mas você pode passar uma imagem diferente. Ah, você é de um jeito, mas você pode passar de um outro jeito. Então, isso, quando a gente perder o corpo físico, isso não vai ter como esconder mais. A gente perde essa opção de esconder o que nós realmente somos. Você não vai ter mais essa opção. Então, se você tem pensamentos ruins, isso vai ficar escancarado para todo mundo. Se você é invejoso, se você é orgulhoso, vai ficar escancarado para todo mundo. E um outro aspecto que ele fala nesse princípio uma vez que o seu pensamento está escancarado, não existe mais essa questão física. Então, de você ter essa limitação física, porque hoje, por exemplo, se eu tenho um inimigo X, se eu tenho uma desavença com alguém, se alguma coisa não está legal, eu posso viajar, ir para outro lugar, sair da vida dele e ficar totalmente longe, totalmente afastado. Eu tenho essa opção hoje encarnado, mas quando nós desencarnarmos, nós não teremos mais essa opção, porque nós seremos atraídos para lugares onde nós somos afins, para pessoas, para situações onde nós somos afins. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, de novo, egoísta, orgulhosa, que faço muita maldade e tal, eu vou para regiões, para situações, para ambientes que tenham espíritos que também compartilham dessa mesma ideia que eu, que também se nutrem disso da mesma forma que eu. Então, assim, eu não vou ter a opção de sair de lá e ir para outro lugar diferente. Não, porque aquilo lá é o que eu atraio, eu tenho afinidade com aquele ambiente, com aquela situação. Então, para eu ter essa opção de sair dessa região, desse lugar, eu tenho que mudar a minha afinidade, tenho que mudar as coisas que eu atraio, mudar a forma que eu penso e que eu ajo. Então, por isso que hoje nós encarnados, é muito mais fácil a gente mudar, a gente sair, a gente ir para um lugar, ir para outro e tal. Quando nós desencarnarmos, nós também perdemos essa opção. Então, assim, como a Cris falou, que a gente vai se escancarar em termos de pensamentos e tal, em termos de localização também, porque nós estaremos em regiões onde outros afins a nós estarão conosco. É mais ou menos por aí, Juliano. Eu acho que é uma questão também, só para complementar um pouquinho, pode ser uma questão que o atributo essencial do espírito em si é o pensamento, né? Quando a gente está encarnado,
o nosso pensamento, ele tem um alcance, porém ele tem a limitação da matéria, né? Porque o corpo material, ele limita, né? Como a Cris bem falou, ele é meio que em clausura, né? E quando eu não tenho o corpo material, o pensamento é o que rege, né? Então é ele que, quando eu irradio o meu pensamento no mundo espiritual, o alcance, obviamente, depende de alguma questão minha, né? De algum desenvolvimento que eu tenha, mas a questão é todo o pensamento, né? Então os espíritos, eles veem os nossos pensamentos, porque aqui eu falo, né, usando o corpo material, através de um sistema todinho preparado para a emissão da frequência da voz, dos sons, né? No mundo espiritual não tenho isso, né? Eu não tenho esse aparelhagem toda. Eu tenho o meu perispírito, como a Cris falou, e, né, que tem a forma do meu corpo, talvez da minha última encarnação, das encarnações, daquilo que eu penso, ele tem a forma, mas ele não tem o sistema, né? Ele não tem os órgãos funcionais. Então, o que rege é o pensamento, né, Wagner? E acho que é por aí que, se o pensamento é tudo ali, tem alguma questão que está envolvida do próprio espírito, né? Para a gente ser básico lá todos, é um prazer imenso. Mas para sermos básicos, após a morte do corpo, o nosso pensamento se transforma em palavra. Então, uma coisa bastante interessante, que fala-se muito sobre inimigos desencarnados, no próprio princípio fala sobre inimigos. Mas nós vamos encontrar pessoas que hoje são nossos cônvives aqui no planeta, amigos, parentes, companheiros de trabalho. A gente vai se encontrar desencarnado, um vai olhar para o outro e falar: poxa, mas é isso aí que você pensa de mim? É isso aí que eu penso de você. Não vai dar para esconder. Hoje eu posso pensar mal de alguém e esconder. Desencarnei, não dá mais. Ainda bem que não tem... Ninguém vai sair na mão, né? Ninguém vai ficar brigando na cidade, porque tem muito mais coisa para se preocupar. Mas é uma brincadeira que a gente faz. Então, essa condição desses inimigos estarem conosco é pura e simplesmente porque nós somos super parecidos com ele em termos de pensamento, em termos de vibração, né? Em termos de radiação desses tais pensamentos, então. Aí entra nessa condição do estado inferior ou superior do espírito, ou dos espíritos. Ele se relaciona com as suas penas e gozos possíveis. As penas, não é que Deus está castigando, eu estou construindo algo que eu vou ter que reparar. Essa é a pena. A minha pena vai ser reparar o que eu fiz. Então, se eu estou rodeado por espíritos que vão me cobrar, que vão ficar me questionando, é porque eu construir aqui na Terra essa condição. Agora, se eu vou ter prazeres espirituais, né, que são, né, essa coisa de estar melhor numa condição espiritual, é porque eu também construí. Agora, ele vem dizer que nós não conhecemos essas penas e gozos que acontecem na erraticidade, que acontecem no mundo espiritual, nós não conhecemos na Terra. Por que nós não conhecemos na Terra? Hoje, se a gente for ver o que é verdadeiro prazer para nós ainda relacionamos os nossos verdadeiros prazeres ao nosso corpo, à nossa vida material. E quando a gente fala, poxa, todo prazer para mim, eu quero uma casa boa, eu quero isso, as pessoas começam a relacionar a materialidade. Ao passo que, no momento pós-desencarne, isso vai deixar de interessar um pouco. Então, eu costumo até fazer uma brincadeira, a pessoa começa a caprichar muito na casa, caprichar muito no carro, começa a caprichar cada vez mais na vida material, fica mais difícil se desligar também. É muito mais fácil se desligar de uma vida simples aqui na Terra do que uma vida muito pomposa. Nós temos que analisar dessa forma. Tanto que os maiores espíritos que passaram por aqui demonstraram a virtude da humildade como sendo uma das maiores virtudes que nós podemos ter. Mas nós não precisamos nos preocupar na nossa falência. Nós temos que nos preocupar em tentar acertar a cada dia, a cada instante. Daí são duas condições. Eu preciso parametrizar uma busca evolutiva. Aí eu tenho duas evoluções, a evolução ideal e a evolução real. A evolução ideal é que a gente desencarne como se Cristo desencarnasse, no atual estágio, no estágio evolutivo do Cristo, tá? Mas isso não é possível. Esse é o nosso ideal. No princípio passado, nós falamos muito, que o Gustavo salientou bem, a respeito dessa presença do Cristo no Espiritismo, naquele princípio que nós vimos no vídeo anterior. Agora, o Cristo é modelo. O Cristo é aquele que eu devo seguir. Então, é a minha evolução ideal. A minha evolução real é aquela capaz, que eu consigo chegar. Então, se eu chego e estou sofrendo, o que eu consegui foi isso aí. Mas alguma coisa eu melhorei. Basta
reconhecer que nós vamos, então, fazer, na erraticidade, entre essas penas e gozos, fazer um balancete e fazer as escolhas para uma próxima reencarnação. É interessante, né? Ô, Gustavo, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Uma coisa que eu acho legal assim, das nossas falas aqui, né, que deu para entender bem desse princípio, é que tudo isso é muito positivo. Tudo isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa negativa, né? Então, quando a Cris fala que a gente desencarnar, a gente vai perder esse véu, eu falei da parte de localização, o Wagner falou da parte aí da inferioridade, superioridade e das penas e gozos futuros. Então, tudo isso é positivo, tudo isso reforça para a gente quão única é essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora como encarnados. Porque, de novo, né, aqui agora como encarnados, nós temos uma série de gatilhos, uma série de ferramentas, de aparatos para nos ajudar a nos focar naquilo que realmente importa, que é o que o Wagner estava falando agora, que é focar muito mais na nossa evolução, no nosso aprendizado. Porque depois que a gente desencarnar, a gente também vai continuar com esse objetivo, só que vai ser um pouquinho mais difícil, porque a parte física, ela nos dá um conjunto de ferramentas para nos ajudar, dar um intensivão para a gente tentar fazer tudo isso de uma forma mais rápida. Então, assim, não é nada punitivo, pelo contrário, são tudo coisas muito positivas. E o fato da gente saber disso agora, ainda encarnados, nos serve de alerta, do tipo, olha, você está seguindo, está indo no caminho certo? Você está aproveitando essa oportunidade? Se não, está na hora de a gente começar a aproveitar. Eu só ia complementar, Gustavo, que, na verdade, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Igual já falamos aqui, né? Então, realmente, nada disso é punitivo, porque Deus é todo amor, todo bondade, todo justiça. Então, na verdade, as coisas que nós passamos nada mais são consequências das escolhas que nós fizemos, né? Então, ninguém interfere no livre-arbítrio, nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio. O Wagner gosta de falar isso sempre, né? E então a gente não pode culpar ninguém, né? Por quê? Porque fomos nós que escolhemos. Então, se quando nós desencarnarmos, nós formos para um ambiente, igual você falou, afins com pessoas mais, né, com espíritos, né, num nível evolutivo mais baixo, é porque nós escolhemos estar naquele nível evolutivo, nós escolhemos ter aquela vibração. Até tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, que fala exatamente nisso, né, que conforme o espírito ele se ache mais ou menos depurado ou desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Ou seja, depois do espírito desencarnar, vai depender somente da vibração dele para ele ir para um lugar melhor ou para um lugar pior do que a Terra, né? Então, é sempre o nosso livre-arbítrio que nos dá as oportunidades que nós temos, não é mais ninguém. Perfeito, essa colocação lembra para a gente do princípio, até que a gente comentou no princípio anterior, da criação de Deus, né? Todos nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes, na ignorância do sem saber, né? E essa é uma condição que nivela todo mundo, né? E aí Deus ainda nos presenteia com livre-arbítrio. Então, ninguém foi criado com tendência para o mal, nem tendência para o bem. Não existe tendência, e Deus não é tendencioso. Ele é soberanamente bom e justo. Então, a justiça não permite essa tendência, não permite criar espíritos bons e espíritos eternamente bons ou eternamente ruins, né? Então, não existe o espírito inferior eternamente, porque senão seria contra a própria progressão de Deus, né? Da lei de progressão que ele também nos deu. Então, ele cria os espíritos nessa condição, cria a matéria para que o espírito entre em contato com a matéria, se desenvolva e se aproxime dele, né? Cumprindo as suas leis. Então, ele está em toda parte. É muito interessante, mas e a reencarnação é a oportunidade. O Gustavo falou bem, né? É uma oportunidade que a gente não pode deixar de lançar a mão.
toda reencarnação é uma grande oportunidade de eu dar um avanço na minha progressão, sendo que eu tenho várias encarnações, então eu vou reencarnando várias vezes, e a cada reencarnação e encarnação que eu preciso aproveitar o máximo da oportunidade de praticar caridade para poder evoluir um pouquinho nesse avanço, nessa progressão. Porque na progressão que Deus nos deu, né, como lei universal, a gente jamais volta. Então a gente sempre vai para frente, querendo ou não, né? Por mais perverso ou inferior que seja um espírito, por mais evoluído que o espírito seja, ele sempre tem uma ascensão para frente, né? Ele sempre evolui. Então eu posso parar a minha evolução, estacionar ela, perder a oportunidade de praticar a caridade aqui na Terra, né, com nessa encarnação, então eu vou estacionando, perdendo tempo, né? Outros espíritos vão me passando porque eu vou ficando para trás, né? Ou eu posso tentar ao máximo seguir as leis de Deus para avançar nessa progressão mais rápido possível, que seria o lógico. Se eu nunca volto para trás e eu tenho que sempre ir para frente, obviamente eu quero chegar o mais rápido possível lá na frente. E como é que eu chego a isso? Cumpra as leis de Deus. Cumpra as leis de Deus no sentido integral, né? Em corpo e alma, né? Ou seja, em pensamento e encarnado com as suas ações que refletem seu pensamento. Cumpra isso, né? Ou eu vou mais lentinho, né? Ora eu vou para um caminho, ora o meu livre-arbítrio me permite que eu vá para outro, eu vou me desviando, pegando desvios, eu vou demorando mais. Mas uma coisa que a gente também tem que passar para as pessoas é que, uma vez que a gente conquiste um desenvolvimento que nós temos, por exemplo, o dia que a gente está hoje, jamais a gente volta. Então, isso a gente não perde. É isso que a gente leva quando a gente vai para o mundo espiritual. É o grau de desenvolvimento que eu chego em moral e intelectual, os dois juntos, né? Esse patamar de desenvolvimento que eu conquistei é o que eu levo, é o que me rege, o que eu vou ter lá pela frente, que eu vou encarar ou não, né? Aquelas afinidades que eu vou ter ou não, é isso que vai me reger, né? E eu não volto para trás. Por mais que eu vá para um mundo pior do que esse, inferior a esse, vamos dizer assim, né? A minha condição moral e intelectual não muda. O que pode mudar é o meio para que eu for colocado, é o meio que eu estiver junto. Mas a minha condição não muda. Então é importante a gente entender isso, que o espírito, né, espírita tem que ter isso claro na cabeça dele, é que alma ascendente, a gente não volta para trás em termos de desenvolvimento. É por aí, né, Wagner? Por aí que a gente... Eu acho que, baseado nisso, a relação nossa encarnado para esse mundo, essas condições que nós estamos analisando hoje, nesse momento, o exemplo simples aqui na Terra é assim: eu recebo uma correspondência, um WhatsApp, seja lá o que for, de alguém me dizendo que eu não paguei um boleto. Olha, o boleto venceu tal dia, o senhor não pagou. Eu falo, os caras estão errados. A primeira coisa que eu penso, os caras estão errados, eu sempre pago. Daí eu vou lá e falo, nossa, eu esqueci. Né? Então, não tem desculpa. O que eu vou ter que fazer? Pagar com juros. Quando foi contratado o serviço, seja lá o que for, é assim. Então, não existe fatalidade. Foi uma fatalidade. Não, eu esqueci. Ou fui negligente. Com relação àquilo que eu vou encontrar após o desencarne, não há fatalidade. Não foi uma fatalidade a condição em que eu cheguei. A condição que eu chego não é uma fatalidade. É apenas reflexo daquilo que eu vivo quando eu estou lá, daquilo que eu vivi. É isso aí. Bom, pessoal, acho que a gente já está chegando, né, o próximo ao nosso encerramento, então eu deixo aberto para vocês, para as nossas considerações finais aí. Da minha parte, só agradecer mais uma vez e deixar o recado para o pessoal, né? Para aproveitar essa encarnação que nós estamos tendo aqui, né? Fácil não é, difícil é para todo mundo, para todos nós aqui também, mas vamos lá, vamos manter firme a caminhada que a gente consegue. Valeu! Vou me despedindo aqui também, agradecendo a vocês pelo grande aprendizado que nós tivemos hoje, ao pessoal que está assistindo aí, muito obrigada por estar conosco também nesse estudo, e vamos lá, né, gente, vamos tentar orar e vigiar, como a doutrina espírita ensina, para que a gente consiga manter nossa vibração um pouquinho melhor do que a gente mantém, né?
Um beijo, até o próximo vídeo. Eu também agradeço a atenção, o carinho para conosco em todos esses períodos, dizendo que nesse fenômeno de desencarnar e a gente se encontrar inimigo, encontrar amigo, seja lá como for, vale a pena a gente ressaltar o seguinte: não dá para fazer de conta que não viu. Um grande abraço a todos. Bom, eu queria também agradecer a todos aí, né, por nos assistirem aí, né, nos seus momentos que permitam, né, que vocês possam nos assistir. Também peço que, para aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, né, e também que aqueles que queiram receber aí as notificações do YouTube, que também se inscrevam e assinem lá o sininho, que ele vai avisando a gente, né, das novas postagens. E também deixe seus comentários, estamos abertos aí aos comentários, aqueles que deixaram esses comentários, nós estamos aí sempre lendo e tentando, né, da melhor forma possível, tentar trazer respostas que atendam à expectativa de todos aí. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade.